Wesley, e aí como é que foi que você conheceu a Herbalife? Você tava gordinho, tava precisando ter uma vida mais saudável? Aí eu já tava buscando, né? Já tava buscando uma mudança. Só porque assim, na doida. Porque eu vou falar hoje aqui experiência que aconteceu comigo. Certo. Eu nem tô falando que isso é certo, que é errado, que nós somos certos ou estamos errados. Você sabe por quê, Beto? Porque se tratar hoje de nutrição, se fosse cientistas querendo ir pra Lua, eles ainda estavam brigando se ia pôr o foguete virado para baixo ou virado para cima. Então há muitas controvérsias aí. Cada profissional defende sua filosofia e sua teoria. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, isso que eu vou estar defendendo aqui é o que aconteceu comigo, minha experiência e tal. E claro que eu fui uma pessoa que eu apaixonei pelo assunto, eu estudei muito, a empresa dá muito treinamento. Mesmo dentro da empresa há umas controvérsias, entendeu? Porque é uma empresa multinacional, a empresa está em mais de 101 países. Tem mais de 50 cientistas top do mundo ali. É porque até mesmo isso. Se ela fosse unanimidade, mesmo naquele núcleo dela, toda unanimidade é burra. Isso. Então, assim, há muita divergência aí no que se fala. Mas eu vou contar a filosofia, o que acontece comigo. Certo. Né? O que acontece contar comigo. a sua história de vida. A minha história. E eu vi... Eu tava atrás, minha mãe na época tava tomando um remédio para perder peso e passando mal, sentindo dor de cabeça, sentindo vômito, e eu já vi... Sibutramina. Era por aí, eu não lembro jeito. qual que era não, eu sei que não tava dando muito certo não, e eu já tava tendo essa experiência. E eu fui e encontrei com o Ricardo Bittencourt. Certo. Ele era vendedor da Herbalife na época, e ele vi um dos percussores aqui, né? Muito inteligente, um cara muito inteligente, falar a verdade pra você. Sim. E ele tinha um treinamento específico por esse da área médica dentro da empresa. Então tinha mais isso ainda. E ele foi passando todo esse conhecimento pra mim. Certo. Então eu devo muito a ele também. Na época não tinha essa facilidade de treinamento igual hoje. Você tem internet e tudo mais. Hoje, se você interessar, você vai atrás e você vai aprendendo. Sim. E aí, apesar com o risco de aprender errado. Mas tudo bem. Pelo menos você tem a possibilidade de ter algo para a sua reflexão. Mas quando você está dentro de uma empresa, ela que estão os mais top, você vai ter uma direção. Certo. Né? Você vai ter uma direção. E aí o que aconteceu? Eu tinha visto um resultado de uma pessoa e eu procurei ele e ele mandou já me vendeu o programa, já foi me seguir. Certo. E primeira coisa que eu senti foi aquele estufamento que eu tinha, aquele empanzinamento, que é a barriga estufada e tal. Primeira coisa foi que eu senti que parece que eu fui esvaziando. Intestino funcionando bacana e tal. Então eu tive um bom resultado. E no final... Você lembra quais produtos você comprou no seu pacote? Na época eu comprei o básico, fibras e ervas e shake. Certo. E ele ensinou a alimentação, o que eu tinha que mudar. Ensinou a beber água, que eu não bebia. E eu tive um resultado de 11 quilos com 40 dias. Certo. Então foi uma mudança extraordinária. Muito grande. Eu estava focado, eu estava necessitado. E a gente só faz por dois motivos, por amor ou por dor. Na época era dor, que eu tinha que fazer uma mudança na minha vida. Porque você trabalhava de moto, e o cansaço estava chegando, porque o peso era muito grande. Não, e questão, igual você falou, a gente não quer ser feio, não. Era muita questão de estética. Era uma questão também de estética. Mas então eu me interessei pelo caso, né? Me interessei pelo caso e ele me chamou para ir para uma apresentação da empresa em Goiânia. Aí eu fui. E aí quando eu cheguei lá, eu vi um mundo totalmente diferente do mundo aqui de fora. Né? E assim, o marketing multinível é uma coisa muito interessante. Só porque eu acho que quase tudo deveria ser marketing multinível. Só que quando você chega leigo lá, você vê que isso facilita muita coisa. E aí te deixa doido. E eu tive essa... a gente falou com a Joyce aqui, foi nossa primeira convidada, ela tá no marketing multinível do Alterra, e eu dizendo a ela que o mais bacana do marketing multinível é justamente isso, o investimento que eles fazem no pessoal. No pessoal. Né? É fora do comum, Beto. Eu tinha passado por empresas grandes, já tinha trabalhado na Coca, né? Depois passei pela Skin, Saborelli. Nem na Coca-Cola eu nunca tive os ensinamentos que eu tive dentro da Herbalife. Porque fantástico. Até mesmo o segmento é o contrário, né? Tudo, rapaz, aquela... Só porque assim,
no início eles focavam muito assim, te jogava pilha demais. Aí depois mudou o marketing. Hoje já é uma coisa completamente diferente de antigamente, o processo. Agora é mais segurança. Mas, e outra coisa, até a própria alimentação, a forma deles falar, mudou depois de 2018 pra cá. Mudou. Eu sou Então, prova, eu vou contar minha experiência depois. Isso. Então tem coisas assim que era considerado ruim, que hoje já foi quebrado o mito. Uma das coisas que todo mundo vai lembrar aqui é do ovo. Todo mundo falava ovo não pode, que é colesterol e tal. Realmente o ovo tem um colesterol, só que é um colesterol bom. Entendeu? Então foi um dos primeiros paradigmas, mito que foi quebrado. O leite era uma bebida muito conceituada. Hoje já existe controvérsias, questão dose hormonal. Mas nós vamos mudar essa controvérsia aqui. É? Sério? Muda. O leite voltou a ser bom ou é pior do que a gente pensava? Não é ser bom. O problema é o seguinte, já que você vai tomar leite, você vai tomar leite da vaca mesmo ali, que você precisa tomar. Agora, é um alimento muito forte, então você tem que tomar uma certa cuidado para não exceder nele. Agora, o de caixinha, essas coisas aí, nós vamos tirar. Tudo que é industrializado, parece que agora as pessoas estão entendendo que ela é prejudicial à saúde. Prejudicial. Né? Então, assim, eu fui, achei muito interessante e voltei e acabei chegando achando que dava pra mudar o mundo. Porque você tem um benefício, você chega e você quer falar pras pessoas e tem pessoas ao seu redor que precisa daquilo. E foi bom, assim. Então, assim, eu acabei atropelando algumas coisas. Hoje eu faria totalmente diferente, mas foi bom. Na época a ansiedade do jovem. Isso. Na época eu já cheguei, peguei os remédios da minha mãe e joguei fora. Meu pai perdeu muito peso, ele tinha pressão alta, essas coisas. Foi bom demais pra ele. O meu irmão Diocrin, na época, perdeu 26 quilos. Eu lembro. Então, assim, foi excelente. A gente teve vários resultados e foi vindo fazendo esse trabalho. Agora, vocês também vão entender que esse estilo de vida não é para qualquer um. Não é todo mundo que vai, porque mesmo um cara que às vezes tem um resultado bacana, às vezes ele desanda. Nós mesmos já ter várias experiências, mas você junto, né, Beto? Muitas. Boas, porque é o seguinte, você é a cabeça. A cabeça. Mas aí não é nem questão, Wesley, não é questão da alimentação saudável e essa alimentação futurística dos shakes, da alimentação saudável Herbalife. É do redução do estômago, por exemplo. Se a pessoa não mudar a mentalidade, o jeito de vida mesmo, realmente na cabeça, não dá certo. A primeira coisa que a gente fala, que eu vou falar com a pessoa hoje, primeira coisa é a mentalidade. Se você não tiver uma mentalidade, se você não formular isso na sua cabeça, de querer mudar a sua alimentação, querer ter um estilo de vida melhor, primeira coisa tá na cabeça. E é bem diferente do que as pessoas pensam. As pessoas pensam assim, eu tenho que emagrecer para ser saudável. Não, você tem que ser saudável para você emagrecer. Concordo. Então a mudança começa nesse sentido aí. Principalmente, Wesley, porque que acontece? Nós viemos numa geração que os recursos eram pequenos. Além dos recursos financeiros ser pequenos, nós não tivemos muita abundância na questão de alimentação. Né? Quantas e quantas vezes a gente tinha vontade de fazer um churrasquinho no final de semana, não tinha condições. Né? Aí depois Deus foi colocando a possibilidade da gente ter essas condições financeiras e tudo ficou mais fácil. E aí a gente pensava, opa, agora eu vou aproveitar. Mesmo que talvez você nem pensava, era uma coisa tão instintiva. Eu engordei demais quando eu fui ser locutor da loja Novo Mundo, que eu só almoçava em restaurante. O que era a minha mentalidade? Não, quando você vai no restaurante, você tem que comer muito, porque você não vai no restaurante todo dia. Tô pagando. Tô pagando. E aí o que acontece? Você, além de comer muito, você ia só naquilo que você gostava, geralmente as coisas que te fazem mal. Aí engordei 20 e tantos quilos. E aí as pessoas têm que entender uma coisa, que a indústria, ela manipula as pessoas. Sim. Tá? A indústria manipula as pessoas. Então, assim, essa tendência que chegou aí, não chegou à toa. Os grandes laboratórios, as grandes empresas, elas trabalham para realmente viciar as pessoas na comida. Sim. E uma da causa disso é o açúcar. Tá? Tudo tem açúcar. Até hoje uma bolachinha de sal ali, aquela salpete, ela tem 1 grama de açúcar por cada bolacha. E as pessoas, o consumo hoje de açúcar é muito alto. Então nós vamos tocar num assunto aqui que é interessante, porque às vezes a pessoa
vai quebrar todo esse paradigma aí que as pessoas têm, que acha que é comer demais que engorda. E não é. Não é comer demais que vai engordar as pessoas, não. É comer a coisa errada. É comer errado. É porque de um lado, né, você imagina uma linha reta aqui. De um lado você tem excessos. E de outro lado você tem umas deficiências. Então de um lado você tem excesso de quê? Gordura, sal, hormônio, açúcar. Do outro lado você tem deficiências de vitaminas, proteínas, minerais, água. E isso vai causar um desequilíbrio no corpo. Sim, sim. Vai chegar um momento, vai dar síndrome metabólica, tá? Então tem gente que come errado e perde peso. Tem gente que come errado e ganha peso, tá? E dos fatores principais é a falta de vitaminas e minerais no corpo e a falta de proteína. Então, se falta proteína na nossa alimentação, aí cai aquela tese de que proteína faz mal para os rins. Você já viu? Já. Então aquilo ali é mentira. Não tem como. Para você ter excesso de proteína no corpo, você tem que comer proteína demais. É, verdade. 1,6 gramas de proteína por quilo. Aí você faz a conta. O tanto pelo seu peso, a quantidade de proteína que você deveria ingerir no dia. E para você fazer excesso disso, quantos que seria então? Ixi. Então, assim, você pode pegar o patinho. Porque a proteína é difícil você conseguir ela. Isso. O volume. A proteína é um volume muito pequeno numa massa grande. Isso. Aí o que acontece? Você vai pegar lá um patinho, que é uma das carnes que tem mais proteína. Aí você teria que comer quase que 1,5 kg para você bater a sua proteína, depende do seu peso no dia. Tá assim, então a deficiência alimentar, ela tem relação com excessos, essa crise que nós temos aí de ganhar peso, de colesterol, de diabetes, tudo você tem relação com excessos e deficiências. Certo. Tá? De um lado excessos, do outro lado as deficiências. Então você não engorda por excesso, você engorda por excessos e por deficiência. Você não adquire um colesterol só por excesso. Você adquire colesterol por excessos e deficiência. O seu diabetes é excesso e é deficiência, tá? Entendi. Então, na medicina normal aí, você vai cortar os excessos. E não vai cuidar das deficiências. Normalmente, você não tem remédio para as deficiências.